Olá, eu me chamo Liam Elizabeth da Silva Paim, sou do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre. E nesse trabalho irei abordar sobre o efeito do óleo essencial de Eugenia Emalis sobre a viabilidade de células humanas de câncer de mama. Esse trabalho foi realizado no campus Porto Alegre, no Laboratório de Investigação de Compostos Antineoplásicos, LabCam, com parceria da Univates, campus Lajeado, sob orientação da professora Alessandra Nejar Bruno. Segundo dados da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, o câncer de mama afeta 2,1 milhões de mulheres todos os anos, sendo a primeira causa de morte por câncer entre mulheres. Os tratamentos disponíveis atualmente, como radioterapia e quimioterapia, são agressivos e possuem diversos efeitos colaterais, que além de reduzir a qualidade de vida das pacientes, não impedem a reincidência do tumor. Devido a isso, muitos estudos têm investigado o potencial de espécies vegetais para o tratamento alternativo desses tumores. A família Myrtaceae já foi descrita na literatura com diversos efeitos biológicos, como antihipertensivo, fungicida, antioxidante e antimicrobiano. Uma espécie muito conhecida dessa família é a Eugenia uniflora, com o nome comum de pitanga. Porém, nesse estudo foi utilizado outra espécie da família Myrtaceae, a Eugenia emalis, que possui o nome popular de guamirim ou guamirim-bu. Ela é encontrada nas regiões sul e sudeste, é uma planta arbustiva de flores e frutos. Esse trabalho visa avaliar o efeito do óleo essencial de Eugenia emalis sobre células de câncer de mama humano, que é a linhagem MCF7, e analisar a viabilidade das células não tumorais de queratinócitos humanos imortalizados, a linhagem HACAT, através do cálculo da concentração inibitória média, o IC50, de ambas linhagens, e o cálculo do índice de seletividade. Para a realização desse estudo, as folhas da Eugenia emalis foram coletadas e o óleo essencial foi extraído por hidrodestilação por aparelho do tipo Clevenger, em parceria com a Univates. Após, o óleo foi solubilizado em dimetilsulfóxido, DMSO, na proporção de 1:6. O DMSO é um solvente orgânico que é utilizado para que o óleo fique solúvel e possa ser absorvido pela membrana das células. Após isso, foi filtrado em membrana de 0,22 micrômetros. Na manutenção das células, ambas linhagens aderentes foram submetidas ao meio DMEM, suplementado com 10% de soro fetal bovino, armazenadas nas garrafas de cultura e mantidas em estufa de CO2 na condição padrão de 37 graus e atmosfera de 5% de CO2. Para analisar a viabilidade celular, foi realizado o ensaio de MTT, que atua como um teste colorimétrico. O MTT é um cristal amarelo que nas mitocôndrias das células viáveis é reduzido a formazão, um cristal de coloração roxa. Para realizar o tratamento com o óleo, assim que observamos uma boa confluência nas garrafas, tripsinizamos com a solução de tripsina DTA, que age desagregando as células da monocamada formada no fundo da garrafa, possibilitando o processo de plaqueamento. Ambas linhagens foram plaqueadas em placas de 96 poços, uma para cada linhagem, com aproximadamente 2.800 células por poço. Assim que foi observada a adesão das células, foi aplicado o tratamento com o óleo essencial extraído das folhas da Eugenia emalis nas concentrações crescentes de 0,05 a 0,6 microgramas por ml durante 24 horas. Após esse tempo, o óleo é retirado e é aplicado o MTT na concentração de 0,5 mg por ml por 3 horas e meia. Os cristais de formazão formados foram solubilizados em DMSO para que possa ser feita a leitura das placas em espectrofotômetro em 2 comprimentos de onda diferentes, 545 e 630 nanômetros. A primeira coluna do gráfico representa o controle do ensaio, que é composto apenas pelas células e o meio DMEM. Nas demais colunas, as de coloração rosa forte representam o óleo essencial e as rosa claro o controle veículo, que é DMSO. Nos resultados, verificamos que a viabilidade celular da linhagem tumoral foi afetada a partir da concentração de 0,08 microgramas por ml e foram alcançados percentuais de inibição que variaram de 17,5% a 96,5%. Com essa curva de diferentes concentrações, foi possível calcular a concentração inibitória média, que é o IC50, no valor de 0,083 microgramas por ml. O IC50 corresponde a qual concentração foi capaz de inibir metade da população celular. Já na linhagem não tumoral, observamos um efeito distinto, visto que o IC50 calculado foi de 0,177 microgramas por ml, ou seja, inibiu metade da população não tumoral nas concentrações mais altas, o que é considerado um efeito positivo. Ambos gráficos foram realizados no programa estatístico GraphPad. Os dados mostram a média e o desvio padrão de experimentos independentes, realizados em duplicata com significância maior que 0,05. Foi feito em ANOVA de uma via, seguida pelo teste de Tukey.
É possível calcular o índice de seletividade, que é a razão entre a concentração citotóxica da linhagem não tumoral e tumoral. O índice mede o quanto o composto é ativo contra a linhagem tumoral sem causar danos para a linhagem não tumoral. O cálculo foi realizado pelo IC50 da RACAT dividido pelo IC50 da MCF7, obtendo um índice de seletividade de 2,13, o que nos mostra o quanto o óleo foi seletivo contra as células tumorais e tem menos efeitos citotóxicos nas não tumorais, visto que o índice considerado bom é maior que 1. Concluímos que o tratamento com o óleo essencial da Eugenia Marlis inibiu significativamente a viabilidade das células de câncer de mama em baixas concentrações, além de apresentar a menor redução na viabilidade da linhagem MCF7 comparada às mesmas concentrações para a linhagem RACAT. O tratamento nos possibilitou informações inéditas sobre espécies vegetais do nosso bioma pampa ainda pouco conhecidas. Os resultados destacam a importância da continuidade dos estudos com a espécie Eugenia Marlis em células tumorais humanas, devido à obtenção de resultados promissores. Pretendemos realizar a verificação de outros parâmetros biológicos que temos protocolado em nosso laboratório sobre o efeito do óleo, como o ensaio clonogênico, que é possível observar a capacidade das células de formar colônias após o tratamento com o IC50 do óleo. O ensaio de adesão avalia a capacidade das células de aderirem após o tratamento com o IC50 do óleo. E o ensaio de migração, que analisa a capacidade das células tumorais em tratamento com o óleo migrarem após serem submetidas a uma ruptura na sua monocamada. Essas foram as referências utilizadas para fazer esse trabalho. Muito obrigada ao Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Porto Alegre, à Univates pela parceria e ao Labicam, Laboratório de Investigação de Compostos Antineoplásicos. Obrigada a todos pela atenção.